A chuva caía grossa, naquela tarde cinzenta, como se o céu chorasse junto com a família que tremia encolhida sob a pequena cobertura de madeira da casa quase desabando. Dona Alzira apertava os braços ao redor dos dois filhos, como se pudesse protegê-los do mundo inteiro, apenas com o próprio corpo. Os olhos dela, cansados e vermelhos, buscavam uma saída que parecia não existir. O vento frio atravessava a roupa fina, e cada rajada trazia consigo mais medo, mais incerteza, mais dor. Ao lado dela, Samuel, o filho mais velho, de apenas 13 anos, tentava ser forte. Mantinha o queixo erguido, mas cada trovão o fazia estremecer. Ele queria ser o homem da casa, queria ser corajoso, mas os olhos marejados denunciavam o menino que ainda era. Já a pequena Alisa, com seus 8 anos, mal conseguia esconder o soluço que escapava presa à garganta. Tremia, agarrada a uma bonequinha quebrada, o único objeto que restara intacto depois do que acontecera. A porta da casa, arrancada pela ventania, batia no chão encharcado. O barranco atrás da construção cedeu no fim da manhã, levando embora parte da parede dos fundos e toda a cozinha. O que restava estava prestes a ruir. A Defesa Civil já havia passado por ali, deixando apenas uma frase que ainda ecoava na mente da mãe: "Vocês precisam sair imediatamente. A estrutura não aguenta mais." Mas e para onde? Com que dinheiro? Com que ajuda? O pai das crianças, Jonas, estava desaparecido desde cedo. Saíra antes da chuva engrossar para tentar conseguir algum trabalho de última hora. Prometeu voltar com alguma compra, talvez 2 litros de leite, talvez um pacote de arroz. Mas as horas haviam passado. O céu havia escurecido. A rua estava alagada e ele não dava sinal. A sensação de abandono começava a se misturar com pânico. E se ele estivesse ferido? E se tivesse sido levado pela enxurrada? A cabeça de Alzira girava com imagens terríveis que ela não queria imaginar. No meio daquela tempestade, vizinhos fechavam janelas, abaixavam portas, protegiam as próprias casas. Alguns olhavam rapidamente para a família, mas desviavam o olhar logo em seguida, como se não pudessem carregar mais um peso. Outros até pareciam querer ajudar, mas o medo de que o barranco deslizasse mais os afastava. Afinal, quem arriscaria a vida por uma casa que não era sua? A água subia rápido. Já alcançava metade das canelas de Samuel. Alzira tentou puxar os filhos para longe, mas não havia muito para onde ir. A rua inteira era um rio marrom. Rachaduras se espalhavam pela base da casa, como veias negras se abrindo. Cada estalo da madeira fazia o coração da mãe saltar dentro do peito. Foi então que a tragédia começou a se desenhar diante de seus olhos. A parede lateral, encharcada, cedeu completamente, desabando com um estrondo que fez Alisa gritar e cair de joelhos. A boneca voou para longe. Samuel segurou a mão da irmã, enquanto Alzira tentava puxar os dois pelo braço. O trêmel. A casa inclinou. A chuva parecia mais forte, mais cruel, mais pesada. Era como se o destino tivesse decidido testar o limite daquela família. O grito de Alzira subiu no ar, desesperado, quando ela viu a madeira sobre a qual a casa se apoiava estalar pela última vez. O pedaço restante da estrutura ameaçou despencar sobre eles. Ela empurrou os filhos para trás, escorregando na lama, sem saber se sobreviveriam aos próximos segundos. E foi nessa hora, nesse exato momento em que tudo parecia perdido, que um som diferente cortou o barulho da tempestade. Um motor potente, firme, aproximando-se da rua inundada. Não era um carro comum, tinha faróis fortes, altos, que iluminaram a família como um holofote no meio da escuridão. A sombra de um homem alto desceu do veículo. Uma caminhonete grande, resistente, capaz de enfrentar aquela enxurrada como se fosse nada. A figura caminhou em direção à família, segurando um guarda-chuva enorme e uma lanterna. Ele não hesitou, não recuou, não mediu riscos, apenas avançou, como alguém que já sabia o que precisava fazer.
O terno caro estava encharcado até a cintura, mas ele nem parecia se importar. Seu olhar firme se fixou diretamente em Alzira e nas crianças, e naquele instante, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. A voz dele veio grave e decidida, quase cortando o vento. Vocês não vão ficar aqui. Venham comigo. Agora. A casa atrás deles rangeu mais uma vez, prestes a tombar. A água já batia na cintura de Alisa. O coração de Alzira batia tão rápido que parecia que iria sair pela boca. Ela hesitou por um segundo, mas algo nos olhos daquele homem dizia que ele não era como os outros, que apenas olhavam e desviavam a atenção. Ele estava ali por um motivo. Um milionário que por acaso passava naquela rua naquele dia, disposto a enfrentar a tempestade para salvar uma família que ninguém mais parecia enxergar. E foi naquele instante que o destino deles mudaria para sempre. O milionário deu apenas mais 2 passos e já estava diante deles, a água batendo quase na altura dos joelhos. A lanterna em sua mão iluminava o rosto desesperado de Dona Alzira. Ele não perguntou nada, não pediu explicações, não quis saber quem eles eram ou de onde vinham. A urgência estava estampada na maneira como ele estendeu a mão. Firme, segura, como alguém acostumado a tomar decisões rápidas. Mas Alzira hesitou por um segundo. Ela olhou para casa, olhou para os filhos, olhou para aquele homem estranho que parecia totalmente deslocado naquela rua pobre tomada pela enxurrada. Quem era ele? Por que se importava? Por que arriscaria a própria vida por desconhecidos? A casa atrás deles rangeu novamente, inclinando-se ainda mais. O milionário aumentou o tom da voz, não por impaciência, mas por necessidade. Venham comigo. Agora. Havia uma autoridade natural na fala dele, algo que não deixava espaço para dúvida. Samuel, já tremendo, puxou a mão da mãe. Mãe, a gente precisa ir. Alisa soluçava baixinho, com o rosto enterrado no braço da mãe, mas seguia o toque do irmão. Era como se, no meio do caos, a presença daquele homem gerasse um fio de segurança que ela não sentia desde que a chuva começara. Dona Alzira finalmente segurou a mão do milionário. Ele a puxou para frente com firmeza, mas com cuidado, guiando-a entre as poças profundas e o barro escorregadio. Em seguida, colocou a mão no ombro de Samuel e fez um gesto para que Alisa se aproximasse. A caminhonete dele, alta e robusta, parecia um gigante parado no meio da rua. A porta ainda estava aberta à luz interna, a cesta aquecida, convidativa menos um contraste gritante com a tempestade ao redor. Quando todos estavam prestes a entrar, o barulho de madeira quebrando ecoou pela rua. A casa inteira começou a ceder, lenta e tragicamente, como se estivesse sendo engolida pelo terreno. Foi aí que Alisa soltou um grito. Minha boneca. Ela correu instintivamente em direção ao brinquedo que flutuava na água barrenta, mas a correnteza o arrastava rápido demais. O coração de Alzira quase parou. Alisa, não. Segundo o milionário, jogou o guarda-tuva no chão e correu atrás da menina, que já escorregava. Ele a agarrou antes que a água a puxasse. A força com que ele a levantou mostrava que era alguém acostumado a agir, não apenas observar. Segurou Alisa nos braços como se fosse a própria filha, protegendo-a contra o vento. Bok, está bem, disse ele, olhando nos olhos dela, mesmo encharcado. Ela apenas balançou a cabeça, chorando, agarrada ao pescoço dele. A boneca desapareceu na enxurrada, mas naquele instante, isso não importava mais. O milionário colocou a menina no banco traseiro e fez sinal para os outros entrarem. Samuel ajudou a irmã a colocar o cinto. Dona Alzira ainda tremia enquanto se acomodava no banco da frente. O milionário entrou logo em seguida, fechou a porta com força e ligou o aquecedor interno. Vocês estão seguros agora, disse ele, enquanto gotas escorriam do cabelo e do terno. Mas Dona Alzira virou-se para ele com o coração apertado. Meu marido, ele saiu de casa antes da chuva. Ele não voltou. Eu não sei onde ele está. O milionário respirou fundo,
Qual o nome dele? Jonas. Ele foi procurar trabalho perto do centro. Mas eu não sei se chegou lá. O milionário ajustou o volante, mas não colocou o carro em movimento. Ele olhou para as crianças pelo retrovisor, avaliou a situação, calculou riscos. Eu não vou deixar vocês sem respostas. Menos afirmou, vamos procurá-lo, mas primeiro, vou tirar vocês daqui. A caminhonete avançou devagar, pela rua inundada. A cada metro, a água parecia mais profunda. Ainda assim, o veículo resistia, como se nada pudesse pará-lo. Samuel observava tudo pela janela, sentindo algo que não conseguia explicar, menos admiração. Talvez. A Lisa estava encolhida, tentando se aquecer, mas olhava para o milionário como se ele fosse um herói que havia saído de um filme. E Alzira, ela não sabia o que sentir. Gratidão, alívio, medo do que ainda viria. O que ela sabia era que pela primeira vez em muito tempo, alguém estendia a mão para ajudar sem pedir nada em troca. Quando chegaram a uma parte da avenida menos alagada, o milionário parou o carro, em frente a um posto de gasolina fechado. A cobertura protegia o veículo da chuva. Ele desligou o motor e virou-se para a família. Antes de continuarmos, quero saber, vocês têm algum parente por perto? Algum lugar seguro para ficar? Alzira suspirou, a voz embargando. Não. Só tínhamos aquela casa. O milionário assentiu como quem já esperava essa resposta. Então, vocês vão ficar bem, eu prometo. A sinceridade no tom dele fez a Lisa parar de chorar. Samuel endireitou a postura. Alzira sentiu os olhos arderem. Era raro, quase impossível, ouvir uma promessa assim, especialmente vinda de alguém como ele. Mas, enquanto eles recuperavam o fôlego dentro do carro quente, um novo barulho começou a ecoar ao longe. Sirenes. A tempestade estava piorando. A cidade inteira parecia entrar em colapso. E em algum lugar, talvez ferido, talvez perdido, Jonas ainda estava desaparecido. O milionário apertou as mãos no volante. Vamos encontrá-lo, repetiu, agora com ainda mais firmeza. E naquele instante, naquele breve silêncio entre a tempestade e a esperança, a vida daquela família começava a mudar para sempre. Mesmo que eles ainda não soubessem como. A chuva finalmente começava a perder força. Mas a cidade estava irreconhecível. Árvores caídas bloqueavam caminhos. Postes inclinados chiavam sob os ventos mais fracos. E sirenes ecoavam de todos os lados, como se a noite inteira chorasse junto com quem perdeu algo. Dentro da caminhonete, o milionário observava atentamente cada rua, procurando a melhor rota. Dona Alzira apertava as mãos com força sobre o colo, tentando controlar o desespero que aumentava a cada minuto sem sinal do marido. Samuel, no banco de trás, olhava para as ruas inundadas com uma mistura de medo e esperança. Ele não queria dizer nada, mas no fundo, temia encontrar o corpo do pai boiando em algum canto. Pensamento cruel que tentava bloquear. A Lisa, mais silenciosa que nunca, mantinha o olhar fixo no vidro embaçado, os olhos ainda vermelhos do choro. Você lembra o caminho que ele fez? Perguntou o milionário, quebrando o silêncio pesado. Alzira respirou fundo. Ele disse que ia tentar vaga de ajudante em uma obra perto do centro. Sempre vai a pé. Disse que economizaria o dinheiro da condução para comprar comida. O milionário assentiu. Então, vamos refazer o caminho dele. A caminhonete avançou, lenta, desviando de detritos e poças profundas. O milionário parecia enxergar mais longe do que qualquer um. Parava quando era preciso, voltava alguns metros, avançava pelo canto da rua. Era alguém que sabia o que fazia. Alguém acostumado a agir sob pressão. Aos poucos, o trio dentro do carro sentia confiança nele. Menos confiança essa, que crescia a cada decisão certeira que tomava. Depois de alguns minutos, pararam ao lado de uma pequena ponte, onde a água corria furiosa. Parte dela estava destruída. O milionário analisou a cena, estreitando os olhos. Ele teria passado por aqui, disse Alzira, a voz quase um sussurro. Sempre usa essa ponte. Samuel colocou a mão no vidro. Pai, a mãe
Respirou fundo, um soluço quase escapando. Se ele tentou atravessar, o milionário, percebendo o pânico que crescia dentro dela, verucei com firmeza. Não pense no pior. Só vamos seguir. Há muitos caminhos na região. Ele pode ter sido ajudado, pode ter se abrigado em algum comércio. As palavras dele não eram apenas para consolar. Eram ditas com convicção. Seguiram adiante. A cada rua, Alzira reconhecia algo. O mercadinho, onde Jonas comprava arroz quando tinha algum trocado. O ponto de ônibus, onde ele descansava antes de seguir para outras obras. A padaria, onde às vezes ele conseguia fiado para as crianças. Tudo parecia mais triste, mais destruído pela tempestade. Mas nada era mais devastador do que a ausência dele. Quando já estavam chegando na região central, o milionário diminuiu a velocidade. Um grupo de pessoas se abrigava sob a marquise de uma loja fechada. Pareciam trabalhadores, todos molhados, alguns com uniformes de obra. Alzira imediatamente pressionou a janela. Pergunte a eles, implorou. O milionário estacionou, saiu do carro e correu até o grupo. A chuva agora caía fraca, quase um manto fino. A conversa durou pouco, mas cada segundo parecia durar minutos para Alzira. Quando o milionário voltou, Samuel e Alisa se inclinaram para frente. O rosto dele estava sério, mas não desesperado. Eles viram o Jonas, ele disse. O coração de Alzira quase saiu pela boca. Viram? Onde? Ele está bem. Um dos homens disse que Jonas estava tentando ajudar um idoso a cruzar a rua quando uma enxurrada veio. Eles disseram que gritaram para ele voltar, mas não conseguiram ver o que aconteceu depois, porque correram para se abrigar. Alisa começou a chorar baixinho. Samuel fechou os punhos. Isso quer dizer que começou a Alzira, mas não conseguiu completar. O milionário colocou a mão no ombro dela. Isso quer dizer que ele pode ter ido para algum abrigo. Pode ter sido levado apenas alguns metros. Precisamos procurar nos postos de apoio, nos ginásios, nos comércios que abriram a porta. Ainda há muitas chances. A caminhada pela cidade continuou. Eles passaram por 2 abrigos onde voluntários atendiam pessoas feridas, entregavam mantas, ofereciam água. Cada vez que entravam em um desses lugares, o coração de Alzira batia descompassado, esperando ouvir o nome de Jonas. Mas ninguém o havia visto. A angústia crescia, mas o milionário não desistia. No 3º abrigo, um ginásio iluminado por luzes improvisadas conectadas a um gerador. Uma mulher com prancheta se aproximou. Estão procurando alguém? Sim, menos, respondeu o milionário. Jonas, trabalhador da região. Cerca de 40 anos, a mulher olhou uma lista. Hoje chegou muita gente, mas esse nome não está aqui. Alisa se agarrou ao braço da mãe, já exausta. Samuel desviou o olhar, frustrado. Vamos continuar, disse o milionário. Ele está em algum lugar. Já era quase madrugada quando passaram em frente a uma mecânica antiga. O portão estava aberto e luz vinha lá de dentro. O milionário aumentou a atenção. Vou ver ali. Eu vou junto, disse Alzira, tomada por uma coragem que nasceu do desespero. Os dois desceram do carro. Samuel observava pela janela. Aflito, Alisa abraçava o próprio corpo, torcendo em silêncio para que o pai aparecesse. Dentro da mecânica, o ar cheirava a óleo e chuva. Havia 3 homens sentados em cadeiras de plástico, conversando baixinho, enquanto tomavam café ralo. Um deles olhou para a porta quando o milionário entrou. Estão precisando de ajuda? Perguntou o homem, levantando-se. Alzira deu um passo à frente. Por favor. Estamos procurando meu marido. Ele desapareceu na chuva. O nome dele é Jonas. O homem franziu o senho. Jonas, o que ajudava na obra da rua de baixo. Alzira assentiu rapidamente. Sim, ele mesmo. O homem suspirou, passando a mão na testa. Ele esteve aqui. Entrou no começo da noite, quase desmaiando. Dissemos para ele ficar, mas insistiu em sair para buscar a família. Disse que precisava achar vocês.
A chuva piorou logo depois. A voz de Alzira falhou. Ele disse para onde ia. O mecânico pensou por um instante. Disse que ia tentar voltar pela rua da escola, porque era mais alta e alaga menos. O milionário não perdeu tempo. Vamos agora... Alzira colocou a mão no peito, tentando controlar a respiração. Jonas estava vivo. Tinha passado por ali. Estava tentando encontrá-los. O milionário acelerou o passo. Não vamos parar até encontrar ele. E agora, com uma pista real, o destino daquela família estava prestes a tomar um rumo que nenhum deles poderia imaginar. A rua da escola ficava em uma das partes mais altas do bairro, mas ainda assim, havia poças profundas e lama acumulada por todos os lados. A chuva, agora fina, deixava no ar um cheiro de terra molhada e destruição. A caminhonete avançava devagar, iluminando os muros pichados e as árvores encharcadas ao redor. Alzira apertava as mãos contra o peito, tentando manter a calma, mas o coração batia rápido demais para obedecer qualquer lógica. Samuel e Elisa, silencioso, mantinham os olhos grudados nas janelas, como se pudesse encontrar o pai a qualquer momento. Quando chegaram à esquina da escola, o milionário reduziu ainda mais a velocidade. Havia algo no chão perto do muro. Uma camisa escura, surra de barro. Alzira imediatamente se inclinou para a frente. Pare, o milionário freou. Ela desceu rapidamente, correu até a camisa e a levantou com mãos tremendo. O cheiro, a textura, o tamanho. Ela reconhecia. É dele, sussurrou, e lágrimas encheram seus olhos. Samuel desceu do carro e correu até a mãe. É do pai? Ela sentiu. É dele sim. A voz saiu embargada, misturando esperança e desespero. O milionário analisou o local com atenção. Ele passou por aqui, talvez tenha tirado a camisa por estar muito molhada. Vamos procurar nas redondezas. Mesmo com a esperança acesa, havia um peso no ar, uma urgência que deixava todos inquietos. O milionário ligou a lanterna e começou a caminhar para o lado esquerdo da rua, onde havia um pequeno campo de futebol cercado por grades. A lama chegava até o tornozelo. O som de água pingando ecoava pelo ambiente silencioso. Jonas, gritou ele. Jonas! Nenhuma resposta. Samuel e a Lisa ficaram ao lado da mãe, observando cada passo do homem, que de forma inexplicável havia se tornado a única ponte entre eles e a possibilidade de reencontrar Jonas vivo. Alzira sentia um misto de medo e gratidão. Esse homem não os conhecia. Não devia nada a eles. E ainda assim estava ali, enfrentando a madrugada fria, para procurar alguém que nunca tinha visto. Foi então que um som fraco, quase imperceptível, veio do fundo do campo. Algo como um gemido. O milionário virou a cabeça imediatamente. Vocês ouviram isso? Alzira colocou a mão no peito. Sim, pareceu. Outro gemido ecoou, desta vez um pouco mais claro. A Lisa agarrou a mão da mãe. Mãe, é o pai. O milionário correu na direção do som, iluminando tudo ao redor. Ao se aproximar da parte baixa do terreno, viram marcas de deslizamento e lama acumulada. E então, escondido atrás de um pedaço de muro caído, estava ele, Jonas, caído, coberto de barro, respirando com dificuldade, mas vivo. Alzira soltou um grito que misturava alívio e dor, correndo até o marido, como se estivesse vendo um milagre diante dos olhos. Jonas! Meu Deus! Jonas! Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando o rosto dele com as duas mãos, enquanto o choro vinha sem controle. Samuel e a Lisa correram atrás dela, abraçando o pai sem medo da lama, do frio, de nada. Jonas tentou falar tossindo forte. Eu tentei chegar em casa, murmurou ele, a voz fraca. Nós estamos aqui, sussurrou Alzira. Estamos juntos agora. O milionário se aproximou, examinando o estado dele. Ele está muito fraco. Precisamos tirá-lo daqui imediatamente. Com cuidado, ele ergueu Jonas nos braços. Foi preciso força, mas também delicadeza,
porque Jonas tremia e gemia a cada movimento. Segurem a porta do carro para mim, menos pediu ele. Samuel correu para abrir a porta traseira, enquanto Alisa segurava firme o braço da mãe. O milionário colocou Jonas dentro da caminhonete, ajeitando-o com cuidado. Vamos levá-lo ao hospital mais próximo, menos afirmou ele, já entrando no banco do motorista. Alzira, ainda em lágrimas, segurou a mão do milionário por um instante. Eu não sei como agradecer. Se não fosse você, ele balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Só vamos cuidar dele. Acelerou. O caminho até o hospital foi silencioso, tenso, mas carregado de esperança. Jonas respirava com dificuldade, mas agora estava consciente. Às vezes abria os olhos e via a esposa ao seu lado. Samuel e Alisa seguravam as mãos dele, como se temessem que ele desaparecesse, se soltassem. O milionário dirigia com precisão, desviando dos obstáculos como se a vida da família dependesse de cada metro. E dependia mesmo. Quando finalmente chegaram ao hospital, a equipe correu para atender Jonas Lavarimo Noemo uma maca, enquanto Alzira, ainda trêmula, se apoiava no braço do milionário. Ele vai ficar bem menos, disse um dos enfermeiros. Chegou a tempo. Aquelas palavras caíram sobre todos como uma bênção. Horas se passaram na sala de espera. Samuel dormia encostado no ombro da mãe. Alisa segurava um copo de água, quase adormecida também. O milionário permaneceu ali, sentado, firme, sem ir embora. Não parecia alguém que fazia aquilo por obrigação. Parecia alguém que realmente se importava. Finalmente, o médico apareceu. Ele está estável. Tinha hipotermia e exaustão extrema, mas vai se recuperar bem. Alzira levou as mãos ao rosto, chorando novamente menos. Mas agora era um choro de alívio, de vitória, de gratidão. O milionário sorriu levemente. Eu disse que encontraríamos ele. Alzira segurou a mão dele. Você mudou a nossa vida. Ele olhou para a família, emocionado, mas tentando esconder. Às vezes, tudo o que alguém precisa é que outra pessoa pare para enxergar. Samuel se levantou, aproximou-se e deu um abraço nele. Espontâneo, sincero. Alisa fez o mesmo, e o milionário se viu cercado pelos três. Aquele gesto simples o tocou profundamente. Dias depois, quando Jonas já estava recuperado, o milionário voltou a visitar a família. E foi naquele dia, ao ver a casa destruída e os quatro sem lugar para ficar, que ele tomou uma decisão que mudaria não só a vida deles, mas a dele também. Vocês não terão que recomeçar sozinhos, disse ele. E sem esperar agradecimentos, entregou as chaves de uma casa simples, mais nova, que havia comprado para eles. Todo mundo merece um lugar seguro para voltar. A família chorou. Jonas, com a voz embargada, apertou a mão dele com força. Você salvou minha família? Não, respondeu o milionário. Vocês se salvaram. Eu só estive no caminho certo, na hora certa. E foi assim que, depois da pior noite de suas vidas, aquela família encontrou não apenas segurança, mas um novo começo. Tudo porque um homem que poderia ter apenas passado direto, decidiu parar e enxergar a dor deles.